que é o que vocês vão fazer no município, né? Então a gente tentou retratar o máximo possível para quando chegar na ponta vocês conseguirem fazer. Acho que aconteceu no nosso grupo e provavelmente vai acontecer quando a gente for realmente fazer isso aqui, porque primeiro uma dificuldade de a gente se organizar, né? Aí fomos e voltamos várias vezes, a princípio seguindo o roteiro, depois, não, a gente tem que para definir, dificuldade para definir a equipe, né? Mas no final das contas a gente tem que ler o caso, né? Preciso de ler o caso, né? Bom, Joaquim Ferreira Santos nasceu em 23 de janeiro de 63 e é filho de Zélia Ferreira Martins, uma senhora mãe. Isso é por minha conta, tá? Reside no município de Ibirité e trabalha no município de Belo Horizonte como operador de máquinas operatrizes na AF Metal Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Limitada, localizada na Rua 15 de Março, no bairro Ouro Preto. No dia 15 de setembro de 2010, às 18 horas, deu entrada no Hospital de Socorro João de 3, no município de Belo Horizonte, acompanhado por um colega de trabalho, queixando muita dor e um pano encharcado de sangue amarrado em sua mão. Ao ser atendido pela equipe, informou que estava trabalhando, quando a guilhotina que manipulava movimentou-se sozinha, não obedecendo aos seus comandos. Aos exames, foi constatada uma amputação traumática do segundo dedo. Joaquim informou trabalhar há 20 anos nessa ocupação, com carteira assinada, e nunca se acidentou dessa maneira. O acidente aconteceu às 17h15, 10 horas após o início de jornada de trabalho de Joaquim, e não houveram outros trabalhadores atingidos. O trabalhador foi internado para a realização de cirurgia em decorrência de trauma ocorrido. Foi emitida a CAT pela empresa empregadora. O caso foi notificado no Sinanet através da busca ativa pelo Centro de Referência Regional do Trabalhador, Sereste, no município de Contagem, por se tratar de um serviço referência para o município de Ibirité, que é onde ele era residente. Depois de muitas idas e vindas, definiu-se que a equipe para fazer a investigação seria uma referência do Sereste de Belo Horizonte, né, porque a empresa está em Belo Horizonte, um engenheiro de trabalho ou outro profissional, a referência técnica, né, de saúde do trabalhador do município, alguém do Sereste Contagem, que foi onde houve a notificação, e a referência técnica municipal de saúde do trabalhador de Ibirité, no caso, para poder conversar com o trabalhador. A gente acha que é importante fazer a investigação, né, entrevistar o trabalhador. Não deu tempo da gente entrar em maiores detalhes na questão da empresa, mas a gente perguntou para o trabalhador. Aí a gente acabou seguindo o roteiro. A gente acha que tem muitas questões importantes. No sentido, né, foi colocado muito, principalmente pelo pessoal da atenção primária, da importância de se ver o trabalhador, apesar de a gente estar investigando a questão do acidente, mas também de ver a questão da saúde como um todo do trabalhador. Se ele tem algum tipo de doença, se há algum tempo ele não faz exames, né, rotineiros, como, por exemplo, uma coisa que pode ser concorrente para a questão do acidente, problema com relação à visão, né, a questão da hipertensão, e assim por diante. A gente foi seguindo o roteiro. Alguém do grupo? Oi? A gente preencheu o relatório. É para ler o relatório? Foram todos esses atores, né? No caso da entrevista com o trabalhador, no caso na residência, foi a referência técnica municipal do município de residência. Aí nós não fomos na empresa, mas ficou definido que iriam alguém do Sereste Contagem e do Sereste Belo Horizonte, para poder fazer o levantamento, né? Quando eu li, né, o nome da mãe, que a mãe acabou dando informação que pode ter concorrido no resultado do acidente, que o trabalhador estava fazendo uso abusivo de álcool, né, depois da separação da esposa. Então,
teve também essa entrevista aí com a esposa. E colocou a culpa no amigo, né? Que o amigo é que está distraído muito depois do trabalho para beber, umas coisas assim. Alguém mais do grupo? Porque a gente teve várias discussões, assim, mas eu acho que retratou um pouco da dificuldade que a gente vai ter também, assim, para entender o tipo de trabalho. Será que realmente precisa de um engenheiro de segurança? Pode ser um profissional, né, da saúde, mas assim, a gente tem que entender um pouco mais sobre o processo de trabalho. A gente tem muita dúvida também, assim, qual é o objetivo de... Eu estou indo lá para investigar aquele acidente, né? Mas eu não vou estar vendo as condições de trabalho, mas o objetivo principal é a investigação daquele acidente notificado. Alguém do grupo? Nós percebemos também que é muito fácil, a gente acha que parece, né, ser fácil fazer essa investigação, e a gente percebeu que são vários fatores, vários dados, que pode levantar, né, e pode dar uma direção sobre aquela acidente. Então, a gente ficou muito temeroso, tendo em vista, né, a pouca experiência nossa, né, eu acho que a gente vai ter que amadurecer cada vez mais isso, né? Nunca ninguém fez, mas alguns dados foram colocados, né, da subjetividade dos fatos que podem estar ali, né, dentro dessa resposta, né, e dessa investigação, né, em cima do paciente. Nós estamos conversando aqui agora um fato que a gente não detalhou, que no sinal falou que era 10 horas após o início, né, do trabalho. Então isso quer dizer o seguinte: se ele na hora da investigação ele fala que a carga horária dele é 8 horas, isso quer dizer que ele estava trabalhando já em hora extra e mais de 2 horas extra, que é acima do legal, entendeu? E sem às vezes intervalo de descanso. Olha só, mais um fator. Vocês chegaram a preencher a planilha de monitoramento do relatório? Não, né? Não deu tempo não, né? Que é essa planilha aqui, ó. Não? Então vamos ver o grupo 2, às vezes alguém preencheu. Não precisa ler o caso novamente não, né, gente? Ela acabou de ler o caso. Lê de novo? É o mesmo caso do Joaquim, tá? O nosso grupo optou pelo Sereste de Contagem sem investigador, e a gente, como profissional, o Sereste entrevistou tanto o profissional quanto a empresa, tá? Inicialmente, a empresa declarou que o profissional esteve na balada no fim de semana, porque era na segunda-feira, que quem deu entrevista na empresa falou que viu falar que tinha ficado na balada e tal, e que inadvertidamente ele colocou a mão sobre a guilhotina, e que a carga horária desse trabalhador era 40 horas semanais, 5 dias da semana. Então ele sempre trabalhava a mais de 8 horas todos os dias para poder não trabalhar no sábado. Foi isso que a empresa declarou inicialmente, tá? O trabalhador colocou... O trabalhador declarou o seguinte, abre aspas: eu trabalhei muito de manhã, a máquina... me deu a bebedeira na mão, eu tirei a luva e puxei rapidamente a mão e o dedinho ficou. É isso que ele colocou. Essa foi a declaração do trabalhador. Depois, gente, a empresa fez outra colocação. A empresa colocou que eles possuem uma empresa terceirizada para fazer a manutenção das máquinas, e que essa empresa, na última visita que fez a empresa para fazer a manutenção daquela máquina onde ocorreu o acidente, desligou o dispositivo de segurança. Essa foi a declaração final da empresa, tá? E eu gostaria de colocar para vocês que teve alguns dados que não tinha na ficha de notificação, como o CEP, como o ramo de atividade da empresa, que geralmente o ramo de atividade da empresa ninguém coloca. Eu estava avaliando as fichas do Sinam, ninguém coloca o ramo de atividade. Então, como que a gente vai buscar essa informação? O CEP é facinho, a gente busca no site do Correio, a gente pode buscar essa informação, e o ramo de atividade a gente procura, o Sereste aqui no nosso caso, ele visitou a empresa, então ele teve acesso ao CNPJ da empresa, e através do CNPJ, no site da Receita Federal, você pega o ramo de atividade, tá? Se você não obter essa informação da própria empresa, se você tiver alguma dificuldade, você pega no site da Receita Federal. E os colegas querem complementar alguma coisa, gente?
só isso que a gente vai colocar? Ele fez essa declaração, é verdade. Não, com certeza. Obrigada. Alô? Oi. Ela está falando aqui, gente, é que o campo, devia ter colocado o campo no relatório de medidas de prevenção. A gente se orientar com vocês antes é de colocar no campo de informações complementares as medidas preventivas que foram tomadas diante daquele acidente, tá? Nos dois casos a gente viu que foi o município, quer dizer, um caso só, o município é da sede de Sereste, porque quem fez a investigação foi o Sereste. Um foi o Sereste de Belo Horizonte e Contagem juntos, né? O outro foi só o Sereste de Contagem. Optaram só pelo Sereste de Contagem para fazer a investigação. Agora, grupo 3, quem é o relator? Seu nome? Betânia. Eu vou deixar ele um minutinho para mim, para ver só resolver um probleminha. Qualquer coisa pode pedir que ele faça para mim resolve. Tá? É rapidinho. É o caso do Pedro Luz. Pedro Luz Lopes nasceu em 25 de novembro de 75 e é filho de Maria Oliveira Lopes. Residia e trabalhava no município de Papagaios como trabalhadora agropecuária em geral na Minas Tratores, localizada na Via Dolorosa, número 77, Bahia. No dia 18 de janeiro de 2011, às 12h10, sofreu um acidente enquanto trabalhava e, de acordo com a testemunha, um tanque de água, aproximadamente 200 litros, se desprendeu do trator e prensou o segmento tóraco-abdominal do paciente. Não houve atendimento médico, pois o trabalhador deu entrada na unidade sem sinais de unidade de saúde, sem sinais de vida. O caso foi notificado no SINAM pelo Centro de Saúde de Papagaio e, de acordo com informações descritas na ficha, Pedro trabalhava há 3 dias nessa ocupação e o acidente ocorreu em instalações de terceiros 7 horas após o momento de ser tornado de trabalho. A investigação, então, foi feita pela Referência Técnica de Saúde do Trabalhador de Papagaios e a enfermeira da Unidade Básica de Saúde, porque ele entrou na Unidade Básica e, além disso, foi a enfermeira que notificou o assinante. Tá? O município não tem sereno. GRS que mandou a ficha, então, para a referência técnica do município, referência técnica de saúde do trabalhador. Agora, então, nós vamos ler a ficha toda. Preciso ler a investigação? Tá, então, a discussão, a gente teve muitas dúvidas, assim, né, para começar a estabelecer qual era. Uma das mais importantes foi a questão da empresa contratante, a empresa terceirizada, se ela é uma empresa, se é empresa né? Por exemplo, eu já imediatamente mudei aqui o fechamento de dados da empresa contratante para a gente poder colocar todas essas informações, Minas Tratores, endereço, etc. Aí quando vem, é uma empresa terceirizada? Já começou a discussão, né? Ele estava prestando serviço em instalações
Aí a gente, várias informações que a gente não tinha na ficha de sinal, a gente escolheu o prontuário da família, da unidade básica, que foi um papel importante da enfermeira da unidade básica, que ajudou muito, né? Algumas informações a gente teria que ter no local do acidente, a gente acabou vendo, que era a fazenda onde ele estava prestando serviço, que era onde a gente iria, por exemplo, ter informações sobre se ele estava usando equipamento de proteção, se ele tinha dificuldade de executar a tarefa. A gente, na discussão, o dono da empresa falou isso, inclusive, né? Assim, eu dei o EPI para ele, saindo daqui com o equipamento de proteção. Agora, se está usando o contrato, tem que ir lá no local olhar se está funcionando. A gente conversou com o dono da empresa e ele mesmo chamou o recurso humano da empresa, porque ele tinha dúvidas em prestar várias informações. E o recurso humano, inclusive, nem sabia que tinha que emitir a carta. Então, isso fez parte do nosso trabalho também. Aí o PSF ia acompanhar a família por causa dessas dificuldades, orientações previdenciárias, né? Já tinha orientado a empresa em relação à emissão da carta e também ia depois acompanhar a família nessas questões previdenciárias. Esse roteiro, então, no nosso entendimento, ele foi respondido pelo empregador, pela unidade de saúde, e a gente sugere então incluir aqui a unidade de saúde, que no nosso caso foi muito importante para essa investigação, e colocar um item outros, que às vezes aparecem outros, o IML, no hospital onde ele foi atendido, no caso, não no nosso caso, mas no nosso, né? O acidente foi ao 12h10 e ele tinha 7 horas já de trabalho. Então, um dos comentários que a gente fez foi esse. Ele começou a trabalhar às 3 horas da manhã. Né? Então, era o terceiro turno dele. Então, ele já tinha, era uma pessoa que não tinha treinamento, não era capacitado e estava trabalhando desde 3 horas da manhã. Né? Então, a gente que a gente colocou que o que pode ter acontecido, a gente, na hora de descrever a causa do acidente, né, que o tanque caiu do trator e prensou ele, né, a região abdominal, uma das coisas que a gente pensou era isso, ele podia estar tentando desentupir o cano de irrigação da máquina e aí o tanque caiu, despencou em cima dele, né? Então essa não era a função dele e ele estava fazendo alguma coisa que foi uma discussão até pois é. Porque tem essa dúvida também, né? Quando você vem aqui na ficha e olha, função no momento do acidente. Ele é um trabalhador, está aqui descrito, trabalhador agropecuário em geral. Isso é ocupação. A função no momento do acidente, nós vamos descrever a função no momento do acidente.
principalmente nesse caso, que não é um caso claro. Então você vai falar que ele estava executando a desobstrução do cano de irrigação do trator, tá? Outra coisa era, porque aí você tem a função e logo depois tem o item. Trabalho realizado no momento do acidente era. Aí vem uma coisa que foi mais complicada ainda, não é? O trabalho realizado no momento do acidente era. Aí a gente ainda ficou. Então, aí nesse negócio, o trabalho realizado pelo trabalhador no momento do acidente, então é o trabalho, a ocupação ou a função? Então, na verdade, é a função. Ou a atividade que ele estava realizando naquele momento, né? Porque ele é tratorista ou não é? Isso a gente já não sabe. Porque... Ele é vigia, mas estava fazendo manutenção do portão sobre o acidente. Então, a manutenção é a atividade. Nisso. Então, nesse caso aqui, ó, é a descrição da atividade. Se a atividade é nova, Exatamente. é igual a nova. Então, isso é ativo, mas vai. Mesmo que ele esteja há 3 dias na Minas Tratores, ele tem 47 anos. Então ele já pode estar há 30 anos dirigindo trator, ou tratorando fazenda, ou, né, que era provavelmente quem estava fazendo aqui. Né? Desentupir a máquina é a primeira vez. É rotineiro, é novo, é infrequente, ou é conhecido, porém usando recurso ou meio não aplicado. Podia ser até essa imagem. Pronto, se alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não, nós todos preenchemos. Né? E aí, quem preencheu, pessoa. Foi o município que preencheu. Foi referência técnica, mas preencheu junto com a referência. Foi referência técnica municipal? Não, a planilha de monitoramento. Preenche e manda para o núcleo, não é? Então está preenchido aqui o município de residência, o município de notificação e a situação do relatório realizado, não é? Como foi realizado, tá? Só que eu acho que eu queria falar com todos vocês também, se vocês têm essa mesma angústia que eu. Esse indicador, ele é excelente para você estimular a vigilância, a investigação, para você estimular essa questão no município. Mas e os municípios que não notificam nada no SINAM? Porque na minha regional, pouquíssimos estão notificando, pouquíssimos, assim, nós fizemos a capacitação de protocolos mês passado, né, Lília? Março, nós fizemos a capacitação de protocolos e estamos assim, iniciando o processo de estimulação, de notificação. Os resultados no SINAM não são assim, satisfatórios. Do município de Divinópolis, com quase 200 e tantos mil habitantes, ele notificou um acidente de trabalho. Entendeu? Então, e um perfil produtivo superior. E aí, esse indicador, para a minha região, ele não é significativo hoje. Aí, não, pois é, e aí a gente vai ter que fazer um trabalho de estimular a notificação e, ao mesmo tempo, estimular a investigação, concordo plenamente. Mas isso, eu tenho medo disso acontecer, porque eu já vi isso acontecer em outras coisas, de, por exemplo, um inibir o outro. Por exemplo, a necessidade da investigação do acidente de trabalho, fala assim, não, eu não vou notificar porque senão eu vou ter que investigar mais ainda. Eu tenho medo disso.
comentário aqui. Nós sabemos que quem deve notificar é o município. Ponto. Se o município notifica, uma das estratégias que as nossas referências devem estar fazendo é fazer buscativo. Ok? Nós temos vários colegas aqui que estão fazendo buscativo. Então, agora você vai com o município, né? Você não vai lá e entra dentro do município para fazer buscativa dentro do hospital dele. Um exemplo. Então, acidente de trabalho mesmo, começa aí nos pronto-atendimentos. Se tiver SAMU no SAMU, se tiver pronto-socorro no pronto-socorro. Então, entre em contato com o município, você como referência técnica de Divinópolis, coloca, olha, nós identificamos aqui que não tem notificação, tal. Então, nós solicitamos que você faça a buscativa. Você vai fazer essa buscativa sozinho ou você precisa da gente para ser parceiro para fazer a buscativa? Se o município falar, não, eu não consigo fazer sozinho. Olha, então vamos fazer a buscativa juntos? Ok. Aí vai marcar, Então, a estratégia que a gente coloca para as nossas referências das regionais é que busque o município que não notificando, porque Divinópolis nós sabemos muito bem que está cheio desse trabalho por todo o perfil produtivo de Divinópolis, da região, exemplo. Então, um dos papéis da nossa referência da GRS é estimular a buscativa, porque a qualquer momento ele vai buscar. Ele não entrou na hora, mas ele entra depois. Tá? Nós temos várias referências das instâncias gerais que estão fazendo essa estratégia. Só com esse parênteses, não vamos só de que a responsabilidade de notificar é do município, vamos com ele, se ele falar que precisa da gente. Não é isso? A gente tem que ter todo esse critério. Aí você insiste, se ele não vai, então nós vamos com. Né? A gente tem que aprender a não fazer o exercício pelo município. Né? A gente vai ter que estar fazendo uma catequese que o município é que tem que fazer. Agora, as meninas lá monitoram o banco semanalmente. Quem monitora esse banco são duas pessoas na diretoria. Marcela e Lília conseguem olhar por semana epidemiológica os 853 municípios notificados. Então, é possível a GRS olhar 50. Tá? Tem toda a planilha que eles fazem. As duas olham 853. Né? E aquela planilha que trimestral elas devolvem para a referência técnica da GRS. E o município deve cobrar da GRS se ele não encaminhou para ele a situação dele. Porque a GRS já recebe prontinho por município quem notificou, quem não notificou, quem está, a situação que está. E quando a gente manda a planilha, as meninas já mandam assim, vermelho, laranja e verde. Município notificando está verde, laranja está pouco. E o vermelho já manda para a GRS assim, esses municípios não estão notificando. A GRS recebe isso pronto, trimestralmente. E o que a gente pede? Aproveita a reunião da CIB e pede uma pauta e faz um informe técnico da CIB. Secretário municipal, em 3 meses, nenhuma notificação do agravo do trabalhador ocorreu no seu município. É informe técnico. E a planilha está prontinha para o informe técnico da regional na CIB. Não precisa nem da GRS fazer. Né? A gente faz isso tanto para as notificações como unidades sentinelas que estão notificando. Então, a estratégia, Suzana, busca ativa. Você pode ter certeza, nós vamos pactuar por você de aumentar 100% de Divinópolis. Ok? O próximo grupo, agora o grupo 4. Está toda bonita, tá vendo aí? Nossa. Sede moral do grupo. Pegando o gancho de Suzana, nós tentamos fazer de tudo quanto é maneira para melhorar as notificações. Aí, o que a gente fez? Não